Diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, apareceu novamente no templo, onde se reuniu ao redor e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-o ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente para o chão e continuou a escrever. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando dos mais velhos até os mais novos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se pôs de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora abandone a sua vida de pecado. Vá em paz. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós temos a tua boa palavra. Já cantamos louvores. Já tivemos aqui, ó Deus, a oportunidade de devolver ao Senhor o que lhe pertence. Mas agora nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Estamos sensíveis para ouvir a tua voz. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu vou narrar um pouco dessa história. Jesus, irmãos, saiu dos Montes das Oliveiras, enquanto o Marcos coloca aí para a gente o slide. Jesus saiu do Monte das Oliveiras, que estava de frente do templo. Na verdade, no Monte das Oliveiras você conseguia ver o pátio. E aí Jesus desce e vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele começa a ensinar as pessoas e se reúne ao redor de Jesus. E esses irmãos eram uma pessoa boa, as pessoas queriam estar aos pés de Jesus, podendo ouvir de sua sabedoria, aprender de Jesus. E aprender com Jesus. Então Jesus vai para o templo e ele começa a ensinar a multidão de pessoas. De repente, irmãos, uma algazarra começa, uma gritaria. Imagina que nós estamos aqui e Jesus está aqui nesta noite. Você vê? Jesus está aqui nesta noite. Mas vamos fazer uma conjectura. Imagina que nós estamos aqui nesse templo, lotado de pessoas, e a figura real de Jesus encarnado aqui ensinando. E de repente entram por aquela porta homens bem vestidos, bem trajados, doutores e mestres da lei, dotados de sabedoria e de sapiência, e de arrogância também, um pouco, ou muito, e vem arrastando uma mulher, puxando a mulher: vamos lá, vem, a gente quer ter aqui, vamos ver o que o mestre vai falar. E coloca aquela mulher ali no meio do povo. E de repente joga a mulher no chão, ela fica de pé. A gente quer que você fica de pé para todo mundo ver que você é uma adúltera. E a mulher fica de pé diante daqueles homens, humilhada, constrangida. Mas isso tudo tinha uma intenção, irmãos, e a intenção, o problema ali não tinha nada a ver com a mulher. O problema, irmãos, é que os mestres da lei, os fariseus, eles queriam armar uma cilada para Jesus. Porque, irmão, se fosse a questão, o julgamento pelo adultério, ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? Onde está o homem nessa história? Provavelmente ele saiu correndo, liberaram o homem para lá. Não, a gente quer só a mulher dele. E levaram aquela mulher para armar uma cilada para Jesus. E aí chegaram Jesus: mestre, a lei de Moisés diz que
quem é pego em adultério, nós temos que apedrejar. E está aqui a mulher, pega em adultério. Nós presenciamos, está aqui. Irmãos mestres da lei, fariseus, cheios de pecado no coração. Todos eles irmãos com roupa bonita, mas com o coração podre. Estavam lá na fim de julgar aquela mulher com pedras na mão. Nós falamos nesta manhã, que esteve aqui, sobre paciência. E irmão, nós também aprendemos de paciência com Jesus. Porque se somos nós no lugar de Jesus, cada um teria a sua própria resposta e daria naquele mesmo tempo. Mas Jesus, irmãos, com toda a sabedoria e paciência, ele não responde nada no primeiro instante e apenas abaixa e começa a escrever no chão. Irmãos, há várias conjecturas, eu nem quero me atrever a conjecturar, porque não tem nada certo. Todo mundo fica conjecturando aí, Jesus escreveu isso, escreveu aquilo. Não sei o que Jesus escreveu, irmão. De repente Jesus estava fazendo beijo, Maria. Pensando assim, meu Deus, raça de Deus. Ô povo chato, estava o fariseu, fica aqui, eu ensinando o tempo, querendo salvar vidas, ele fica aqui, me tentar, me derrubar, Jesus lá. Sabe aqueles 10 segundos que você precisa para dar uma resposta? E Jesus escreveu na areia lá. Não sei o que ele escreveu, irmãos, e não está registrado. Mas talvez Jesus ali escrevendo para passar o tempo e eu vou respondê-los, mas eu vou respondê-los com uma resposta certeira, eu vou fazê-los pensar. E nada poderia ser mais surpreso do que quando Jesus é surpreendente. E quando ele levanta, ele diz, se dentro de vocês aí ninguém tem pecado, pode começar. Joga a primeira pedra na mulher. Começa tirando pedra. Se algum dentre vocês, atira pedra. Um espanto, irmãos. Silêncio na congregação, igual esse aqui. Todo mundo cheio de pecado na vida. As pedras nas mãos e o pecado no coração. Todo mundo saindo um por um de fininho. Dos mais velhos, aqueles mais inteligentes, mais sabedores, mais cheios de sapiências, dotados de sabedoria. Os coronéis, os velhões do tempo, né? A pedra na mão, barba branca, cabelo branco, saindo quietinho, porque estava cheio de pecado. Até chegar no mais novinho, metidinho doutor da lei, cheio de pecado. E naquele instante fica só Jesus lembra. E Jesus disse para aquela minha filha, ninguém te condena. Cadê teus acusadores? Não, Senhor, ninguém me condena. Nem eu, vai em paz não vai descansar. Irmãos, essa história é uma história para nós de recomeço. É uma história, irmãos, para nós de novas oportunidades. Que nós só encontramos em Jesus. Lindo ver o testemunho da irmã Mona Lisa e nem foi combinado. Porque nós vemos que é Deus encaixando todas as peças. Porque Deus fez uma nova história. Deus fez um novo começo na vida dela. E fez na tua também. Onde você estava quando você se converteu? Com quem você andava? O que se fazia? Ou se você não se converteu, onde você está hoje? Quais são as suas atitudes? Irmãos, talvez, ou quase certos de que estávamos como os doutores da lei, no nosso coração cheio de pecado. Frequentamos locais e caminhos que não eram para frequentar, mas julgamos todos. Atirávamos pedras nas pessoas com o nosso coração mau. E irmãos, essa história, a história dessa mulher, traz para nós, irmãos, algumas lições. E a primeira delas, meus irmãos, é que todos, é a primeira. Aí, você pode ler, por favor? Todos somos culpados diante de Deus. Leia, irmãos, não pensar em você, não vai pensar em tirar os anos. Eu vou ler aqui para os irmãos o verso 7, versículo 7. Visto que continuava interrogado, ele se levantou e disse: alguém dentre vocês que estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Meus irmãos, tinha alguém ali sem pecado? Tinha alguém ali sem pecado, irmãos? Tinha, irmãos, tinha, irmãos. Jesus, irmão, Jesus poderia massacrar aquela mulher de pedra. Ela
porque Jesus não tinha pecado. Por isso ele vai dizer assim, ó, se há alguém dentre vocês que não tem pecado, pode atirar primeiro. Irmão, Jesus nunca pecou. Ele estava ali sem pecado nenhum. Jesus poderia atirar a primeira pedra. Mas Jesus responde, irmãos, aquela provocação dos doutores da lei, dos fariseus, com uma sabedoria, fazendo uma declaração que revela a hipocrisia dos acusadores, a necessidade de autocrítica. Ele enfatiza que ninguém está sem pecado. Irmãos, ninguém está sem pecado. Irmãos, todos nós somos culpados diante de Deus. Nenhum de nós, irmãos, está aqui sem pecado. E eu digo isso, irmãos, não é feliz, o clube dos pecadores. Não, eu digo envergonhado. Eu estou envergonhado. Alguém pode ver, por favor? Liga. Foi lá na Light? Na Via Light. Então tá bom. Vamos continuar. Eu pensei que era a volta de Jesus. Sou você, não vai lá. Irmãos, continuando. Nenhum de nós, irmãos, está sem pecado. Todos nós, irmãos, somos pecadores. E como eu disse, envergonhados, porque ninguém acha graça em ser pecador. Pelo menos eu não acho. Você acha? Não. Por isso todos nós, irmãos, somos culpados diante de Deus. Jesus poderia pegar a pedra da mão daqueles fariseus e falar, eu não tenho pecado nenhum, você tem, eu sou o que posso julgar. Já que a lei manda apedrejar, deixa eu me dar todas as pedras que eu vou. Mas não, Jesus não faz isso. Irmãos, todos nós somos culpados diante de Deus, independente de nossa posição, do nosso conhecimento. A mensagem central é que Jesus não veio para condenar, mas Jesus, irmãos, veio para salvar pecadores. Todos nós somos culpados sim, mas meu irmão, minha irmã, quando Jesus morreu na cruz, Ele levou a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa dor. Irmãos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou tudo e disse assim, ó, eu estou morrendo por você. Eu estou morrendo em seu favor. Eu estou levando seu pecado na cruz. Eu estou morrendo em seu favor. Naquele dia, irmãos, era para aquela mulher morrer. Mas ela não morreu. Mas alguém morreu no lugar daquela mulher. Quem foi que morreu no lugar daquela mulher, levando a culpa e o pecado dela? Jesus morreu. Levando a culpa e o pecado daquela mulher. Levando a culpa e os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores. Mas depende de nós, irmãos, saber o que fazer depois que a gente entende isso. Porque se você não entendia que você era pecador, eu gostaria de que você fizesse uma autocrítica. Olhe para dentro de você. Você realmente é bom? Realmente você é bonzinho, como você diz? Ou como você... Ri aí para o seu irmão do lado. Olha aí, tem pastor que faz assim, né? Olha para o seu irmão do lado e diga uma frase para ele. Mas olha para o seu irmão do lado. Você realmente é bonzinho? Tem certeza? Não, irmãos. Todos somos pecadores. No nosso coração, irmãos, há mágoas, há rugas. Às vezes, irmãos, no nosso coração é inveja. Às vezes, irmãos, no nosso coração é divisão, dissensão, facção, briga. Às vezes ele quer ficar de mal, igual criança. Pode ir mesmo. E às vezes eles têm mais de 40, ou menos de 20, ou mais de 20, ou mais de 60. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós, irmãos, pecamos. E Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Levou sobre si a nossa culpa. Levou as nossas dores. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto e com a vida dessa mulher. Você é pecador? Sim, você é pecador. Nós somos pecadores. E precisamos, irmãos, ter essa consciência. Porque quando temos essa consciência, a gente busca arrependimento, a gente busca perdão, a gente busca reconciliação, a gente quer comunhão, a gente quer intimidade com Deus. Mas quando eu acho, irmãos, que eu sou bom o suficiente, sabe o que a gente faz? Não ora, não lê a Bíblia. Mais uma vez o pastor falou sobre isso, todo domingo, né? Mas eu não vou cansar de falar, porque é para o seu bem e para o meu bem. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer o devocional, você tem que participar da escola bíblica. Porque, irmãos, quando eu acho que eu sou autossuficiente demais, a minha oração, irmãos, é: Senhor, abençoe esse dia, perdoa o meu pecado ou os meus pecados, sem castigo, em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, quando eu tenho a consciência de que eu sou culpado, pecador, e preciso da graça e da misericórdia, do favor de Cristo Jesus, irmãos, eu vou aos pés de Jesus e vou falando: Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, pelo pecado da fofoca.
Ah, Senhor, perdoa pelo pecado da mentira. Ah, Senhor, perdoa pelo pecado, Deus, da divisão. Perdoa pelo pecado da intriga, Senhor. Perdoa, Deus, pelo pecado da falsidade. Ó Deus, perdoa pelo pecado do adultério. Ó Deus, perdoa pelo pecado da fornicação. Ó Deus, irmãos, nós vamos de joelhos nos arrastando para Deus e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque temos entendimento de todos somos culpados. E o único que pode limpar a nossa culpa, irmãos, é Jesus. Assim como ele fez com a própria. E em segundo lugar, você está comigo? Diz amém, vocês estão tão reflexivos hoje. Amém? Você está aí? Amém. Vocês estão tão pensativos. Vocês estão bem, irmãos? Sim, está tudo bem aí, os irmãos? Então tá bom, se estiver mal, me procura que a gente ora junto. Não tem dinheiro não, mas a gente pode orar junto, irmãos. Oração de graça. A gente ora junto, clama ao Senhor, te dou um abraço e sai daqui melhor. Amém? Principalmente você vai sair daqui cheio da presença da palavra do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que precisamos ficar a sós com Jesus. Se em primeiro lugar nós precisamos de entender que todos nós somos culpados por todos os nossos pecados, somos pecadores, temos iniquidade, somos maus de verdade. Às vezes a gente, outro dia eu brinquei com alguém e falei assim, antes a gente eu era mal e perverso, agora eu sou mal. E depois você começa a você tira um pouquinho, né? Pronto, agora você não é mais perverso, você é só mal. Porque ainda falta limpar muita coisa, ainda falta transformar muita coisa. Até que a gente chegue no céu e esteja no estado de perfeição. Enquanto estamos aqui, irmãos, temos pecado, temos que trabalhar dia a dia para que o Senhor vá nos limpando e nos lavando desse pecado. Mas então entendemos que em primeiro lugar somos culpados, em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ficar a sós com Jesus. O versículo 9, irmãos, vai dizer para mim e para você. João 8, 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde são eles? Ninguém condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Eu também não condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, todos os acusadores daquela mulher tinham ido embora. Do mais velho ao mais jovem. Ficou Jesus e a mulher apenas. Naquele momento, irmãos, tinha uma intimidade. Uma mudança de vida. Algo, irmãos, acontece naquele momento. É o perdão e o recomeço que aquela mulher recebe de Jesus. Por isso, irmãos, é interessante quando nós ficamos a sós com Jesus. Porque, irmãos, no mundo em que nós vivemos, são raros os momentos em que nós ficamos a sós. Quer que eu marque o seu dia? Você levanta, toma teu banho, teu café, vai para o trabalho, chega no trabalho, é gente. E aí, se você volta para o trabalho, vai para casa, é gente. E aí, você vai dormir, tem do seu lado, é gente. Eu também na sua casa, é gente. No dia a dia, irmãos, nós estamos lá, você que é jovem, agora eu lembrei, você que é jovem, vai lá, levanta, vai para a faculdade, vai para o trabalho, chega à noite, aí você vai para a faculdade, é gente para lá, gente para cá, chega em casa, é gente, você vai dormir, e é gente. E aí, quando você dorme, não tem só nem você ali, mas você está dormindo, você não vai fazer mais nada. Irmãos, o nosso dia é cheio de demônios. É cheio de coisas, cheio de afazeres. Irmãos, até os nossos aposentados estão cheios de afazeres. Na verdade, às vezes tem que costurar, tem que cuidar do médico, tem que ligar para o filho, ou tem alguma demanda para resolver na rua. Eu peço aos meus idosos que não fiquem andando na rua no sol de meio-dia, não. Se eu encontrar na rua, eu vou brigar. Ouviram, irmãos? Terceira idade, diga amém. Terceira idade, diga amém. Amém. Não quero encontrar os idosos na rua no sol de meio-dia. Coloca o filho, coloca o neto para fazer isso para você. Dá o dinheiro para ele pagar a conta. Não quero idoso no mercado meio-dia, não. Passando mal na rua. Se eu encontrar, eu vou brigar. Voltando a palavra do Senhor, irmãos. E aí você está no dia a dia, cheio de coisa para fazer. E você não tem nenhum momento a sós com Jesus. Você não tem nenhum momento, só você e Deus, para você poder conversar. Para você poder expor a sua situação. Porque, irmãos, às vezes as nossas orações são muito superficiais. Coração carinho do Senhor, obrigado por esse dia. Abençoa esse dia, Senhor, abençoa essa noite. Orações nesse nível. Mas, irmãos, a oração é uma
conversa, um diálogo com o Senhor. Permita-me, irmãos, sentar no seu quartinho, no seu secreto, e ficar ali com o Senhor, conversando e falando sobre aquilo que lhe incomoda, sobre aquilo que lhe preocupa, sobre as aflições do dia a dia, sobre os problemas com o filho, sobre o problema no casamento, sobre o problema no trabalho, sobre o problema financeiro. Irmãos, Jesus está nos ouvindo. Jesus está ali, mas nós, irmãos, temos mais prazer nas amizades ou na presença de outras pessoas do que da de Jesus. Pastor, não é verdade. É verdade, me fala quanto tempo você ora, que eu vou dizer se é isso ou não. Me fala quantas vezes por dia você ora, se eu vou dizer se é isso ou não. Me fala se você lê a Bíblia todo dia, que eu vou dizer se é isso ou não. Irmãos, as redes sociais é uma bênção, é uma ferramenta abençoadora. Tem gente nos assistindo. E tem gente que assiste durante a semana também. É uma bênção poder pegar a palavra de Deus e transmitir para a gente que às vezes está em outro lugar. De repente você analisa, mandar esse link para os pais dela e não está assistindo lá. Eles assistem, não, eles assistem. É uma bênção. Mas, irmãos, como a tecnologia tem roubado nosso tempo. Irmãos, como a tecnologia tem tirado de nós a oportunidade de estar a sós com Jesus, aos pés de Jesus. Porque, irmãos, se você não está mandando mensagem no WhatsApp, você está vendo no Instagram ou no Facebook. Felizes são aqueles que não têm rede social. Deus abençoe você. Não queira entrar nesse time. Fica aí onde você está. É claro que a gente precisa muito mais do WhatsApp para se comunicar, né? Porque hoje em dia a ligação é estranha. Quando você liga para alguém, está me ligando? A pessoa não gosta de receber ligação, mas irmão, ligação também existe, tá? Não fica chateado quando você receber ligação, não. Também existe, não é só mensagem de texto. Mas, irmãos, a rede social tem roubado de nós tempo precioso que nós temos oportunidade de passar aos pés de Jesus. Essa mulher, irmãos, fica sozinha com Jesus. E quando ela fica sozinha com Jesus, irmãos, ela recebe amor, perdão e um novo começo. Irmãos, como nós cantamos aqui, uma nova história o Senhor escreve para aquela mulher. Quando a vida daquela mulher, irmãos, parecia ter chegado ao fim, entra a graça de Jesus e o próprio Jesus na vida daquela mulher, irmãos, e ela sai dali restaurada para a glória de Deus. Uma mulher, irmãos, que estava à beira da morte, à beira de ser apedrejada, fica sós com Jesus e recebe perdão de Deus. Irmãos, que você nessa noite fique a sós com Jesus. Receba perdão. Receba um novo começo do Senhor Jesus. Ele tem, irmãos, uma história linda para mim e para você nessa noite. Você só precisa ficar a sós com o Senhor. Porque Ele vai perguntar para você, filho ou filha, ninguém te condena? Não, Senhor. Então vai e não peques mais. Essa é a mensagem de Jesus para cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Você está assim me olhando, eu não sei se você está entendendo. Vai e não peques mais. Irmão, Jesus está nos dando a cada dia uma nova oportunidade de ser pessoas melhores, de ser uma nova criatura, de, como cantamos aqui no início, de viver uma virada de vida. Mas para isso você precisa ficar aos pés de Jesus. Você precisa ter intimidade, relacionamento, se deleitar com essa presença doce do nosso Senhor. Porque, irmãos, é muito verdade que quando a nossa história tinha chegado ao fim, quando nós falamos não tem mais jeito, não tem mais saída para mim, Jesus nos encontrou e nos estendeu a sua boa e poderosa mão, nos resgatou e disse, filho, a minha graça te basta. Eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo começo para você. Se eu não sei se foi assim na sua vida, mas na minha vida, Jesus me transformou. E em último lugar, irmãos, não perca a oportunidade. Pastor, que oportunidade é essa? Irmãos, eu poderia dizer que os fariseus cometeram a maior burrada da vida deles. A maior. Você já fez alguma besteira? Já fez alguma grande besteira? Não? Nossa, vocês são cristãos. Deus abençoe. Não. Nunca fez uma grande besteira? Irmão, já fiz uma grande besteira. Os fariseus também nesse dia fizeram uma grande besteira. Irmãos, a mulher diante de Jesus, os fariseus diante de Jesus, e eles ali, Jesus abaixo começa a escrever, um silêncio total. Jesus levanta, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo com a sua roupinha bonita, coração manchado, pedrinha no bolso, na mãozinha, saiu de mim.
Mas a oportunidade que os fariseus tinham, irmãos, era poder olhar para Jesus naquele momento, olhar para aquela mulher, se ajoelhar e pedir perdão e falar: eu tenho pecado, Senhor. Eu tenho pecado. Eu sou fariseu cheio de pecado. Eu sou hipócrita. Jesus, eu sou hipócrita. Eu sou mentiroso. Essa roupa aqui que eu estou usando, olha, essa roupa não serve de nada. Que eu uso essa roupa para mostrar o quão mentiroso eu sou. Irmãos, eles perderam a oportunidade de ter as suas vidas transformadas, assim como aquela mulher foi transformada. Você acredita que Jesus poderia ter transformado aqueles fariseus? Assim como ele transformou aquela mulher? Mas eles perderam a oportunidade. Irmãos, muito de nós perdemos a oportunidade de ter as nossas vidas transformadas por Jesus. Jesus, irmãos, fala no nosso coração o tempo todo. As mensagens são pregadas, são apelos, são feitos, e você nunca levanta a mão. O pastor cansa de pregar. Você quer voltar para Jesus? Eu sou uma ficadura. Você quer aceitar Jesus? Eu sou uma ficadura. Irmãos, às vezes estamos igual os fariseus, perdendo oportunidades. Porque, irmãos, cada culto é uma oportunidade. Mas tem porém, isso não é